Eu não sei se Deus tem um calendário no céu. Provavelmente não tem, porque Ele é o Senhor do tempo. Mas vamos imaginar que Ele tinha. Se Deus tem um calendário, há duas datas que Ele tem marcadas nesse calendário com um marcador fluorescente. Uma diz respeito a cada um de nós. A outra diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. E eu pensei, o que é que seria tão importante para que o Senhor assinalasse no seu calendário algo a nosso respeito? Algo que todos os dias Ele olha e bate de frente com os seus olhos e vê aquela data assinalada. Eu não tenho dúvidas que se isto fosse assim, a data assinalada a nosso respeito seria a data da nossa conversão. E isso traria ao Senhor recordações muito gratas. O Senhor, a pensar no dia da nossa conversão, com certeza que isso lhe traz um contentamento muito grande. Ele lembra-se de cada pormenor desse dia. Ele consegue recordar-se facilmente de como estava o nosso coração. Nele havia uma mistura de fé e de arrependimento, de pesar. Havia uma tristeza misturada com uma alegria. Uma tristeza porque afinal nós tínhamos chegado a um diagnóstico acerca de nós próprios. E não nos poderíamos salvar a nós mesmos. Nós apercebemos-nos nesse dia da nossa incapacidade, da nossa impotência para chegarmos a Deus. E Ele também viu no nosso coração que nós, afinal, nós estávamos a ver, tinha-se feito luz, e nós sabíamos onde estava a solução para o nosso maior problema, para o problema do nosso pecado. E o Senhor lembrava-se, e lembra-se, da festa que houve no céu a comemorar a nossa entrega a Ele, quando nós o recebemos. E o Senhor lembra-se da festa que houve enquanto Ele assinava o nosso nome no livro da vida. E nos dava uma cédula assinada no céu, como filhos pertencentes à família de Deus. Amém? Se isto é assim, a questão que eu coloco a cada um de vós é se realmente o vosso nome está assinalado nesse calendário. Se há uma data que para Ele é tão importante, para que tornar possível o assinalar a data da nossa conversão, Ele deixou o céu para vir à terra, para que pudesse colocar o nosso nome lá e fazer uma roda, marcar profundamente o dia em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Ninguém que aqui esteja parta para a eternidade sem ter a certeza que esse dia está marcado com esse marcador fluorescente no calendário de Deus. A outra data marcante diz respeito ao Senhor Jesus. E inicialmente eu fui tentado a pregar acerca de planos e de propósitos para este ano. Não quer dizer que nós não possamos fazer noutra data. Mas hoje eu queria vos fazer pensar e lembrar de um acontecimento que está marcado nesse calendário de Deus, respeitante ao Senhor Jesus Cristo. E que pode acontecer durante este ano que agora começou. E o nosso propósito, para falarmos acerca disso, é que nós temos uma tendência natural muito... É muito fácil nós nos esquecermos das grandes coisas relacionadas com Deus. A
palavra de Deus fala-nos que, por exemplo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, em lugares diferentes, eles diziam: eu não me canso de vos falar sobre as mesmas coisas, porque isto é uma necessidade, além de ser também segurança para nós. E quero trazer à vossa memória o seguinte: esse dia que está marcado no calendário de Deus é o dia em que Jesus virá aos ares arrebatar a sua igreja. Quando Ele vier buscar o seu povo. Deus sabe qual é o dia, nós não sabemos, mas esse dia é ser assim como nós estamos a pensar, que há lá um calendário, e se não houver, o dia está marcado da mesma forma, desde a eternidade passada na mente de Deus. Jesus virá buscar a sua igreja. E se calhar neste dia eu vou falar acerca disso. E pode-se dar o caso que em 2022 isso não aconteça. Mas haverá um outro pregador que daqui a um ano falará acerca disso. E depois haverá um outro pregador que vai falar acerca disso. E um de nós vai acertar. Vai ser nesse ano que o Senhor Jesus Cristo virá. Quem sabe se seremos nós. E nós já falarmos acerca disso. Se nós ficarmos com uma compreensão maior acerca desse grande acontecimento, e se por outro lado nós, todos os dias deste ano, nós nos lembrarmos, na manhã de cada dia, ao levantar, quando abrimos as portadas das nossas janelas, ou quando chegamos à rua e acionamos o alarme do carro para podermos sair, quem sabe se nesse dia, e todos os dias, ou quando nós vamos a fazer a viagem da nossa casa para o nosso local de trabalho, nós trazermos à memória e dizemos: Senhor, quem sabe se é o dia em que Tu vens buscar a Tua igreja e não vais deixar ninguém para trás, e eu não ficarei para trás, porque também no Teu calendário a data da minha conversão está assinalada, e por isso eu irei quando Tu vieres. Poderíamos falar durante algumas horas acerca deste assunto e acho que seria aliciante fazê-lo, mas não é esse o nosso propósito, já se vê. Mas eu quero-vos deixar alguns pontos importantes acerca disso. Acerca deste grande acontecimento, será a reunião maior que haverá em toda a história da humanidade. Jesus virá buscar o seu povo, que será recolhido onde quer que ele esteja. E não somente ele vai levar aqueles que estiverem vivos nesse dia, mas aqueles que já têm partido e já estão na sua presença, ele vai trazê-los com ele. E nesse dia os seus corpos gloriosos, os seus corpos vão ressuscitar, corpo glorioso, e vão se juntar à alma e ao espírito daqueles que vêm com Cristo nesse dia. E será um dia tremendo. As portas do inferno serão abaladas nesse dia. Jesus virá acompanhado com o seu exército celestial. O arcanjo Miguel, pondo em ordem esse exército que vai atravessar os ares, as regiões celestiais onde Satanás tem os seus principados e as suas potestades. E nada vai impedir que cada crente, do mais forte ao mais fraco, se junte nessa grande reunião nos ares. O corpo com todos os seus membros, sem ninguém ser excluído, para estarmos para sempre com o Senhor. Esta foi a última promessa que Jesus fez. A Bíblia acaba, no último capítulo, nos últimos versículos, se não o último, dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E Jesus diz: certamente, cedo vem. Passaram-se já muitos séculos, eu sei, nós sabemos. Mas o tempo, à luz da eternidade, estes 20 séculos que já passaram, à luz da eternidade, é pouco tempo.
E fiquemos com a outra parte deste versículo. Jesus disse: certamente, certamente, certamente eu voltarei. E por isso, nós não estamos a fazer futurologia, a inventar coisas, quando nós dizemos que o Senhor Jesus pode vir durante este ano. E nós fomos salvos, entre outras coisas, também por causa da sua vinda. Melhor, para esperarmos a sua vinda. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que eles se tinham convertido dos ídolos a Deus, para servirem o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Um dos planos e um dos propósitos de Deus para nós, em relação à nossa salvação, não é somente para nos livrar da condenação eterna. É para que, entretanto, até a gente partir para a eternidade, nós, cada dia, nós esperarmos, nós olharmos para cima, como consideramos no domingo passado, esperando a vinda do Senhor Jesus. Amém? E esperar dos céus a seu Filho, que nos livra da ira futura. A esta vinda do Senhor Jesus é chamada o arrebatamento. E esta verdade, acreditem, esteve soterrada. Os teólogos deixaram de falar acerca desta verdade. Durante muito tempo, não havia pregação, não havia estudo, não havia referências acerca disto. Houve um grande período de ignorância em relação à palavra de Deus durante a Idade das Trevas, a Idade Média. Até que, no ano 1500, à volta disso, Lutero redescobriu, ela já lá estava, por isso é que nós usamos o termo, redescobriu a verdade da salvação por meio da fé. Ele, ao ler Romanos capítulo 5, ele apercebe-se, há um choque nele, quando ele leu, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Era a sua bandeira. O justo viverá da fé, sem as obras, é só pela fé, é pela fé em Cristo. E este foi o tema principal da sua mensagem e da sua reforma. E havia lá uma outra verdade, e ela estava aqui, e eles não viram. Falaram nela, começaram a falar, mas foi preciso passar muito tempo para que outra bandeira se levantasse bem alto. A bandeira do arrebatamento. A bandeira de que Jesus viria buscar a sua igreja. E nós agora também hasteamos bem alto a bandeira de que Jesus virá. Ele virá e não tardará. E isto não é uma mera hipótese, porque ele disse, certamente, certamente eu voltarei. Amém. Razões para nós pensarmos neste assunto. A palavra de Deus diz-nos que quem tem esta esperança, isto é, quem vive nesta expectativa, purifica-se a si mesmo. Por outras palavras, tem cuidado com a sua vida. Porquê? Porque se eu estou convencido que Jesus pode vir hoje, isso vai exercer uma influência em mim. Vou ter mais cuidado comigo mesmo, com os meus relacionamentos, com os meus entes queridos, com os meus amigos. A Bíblia diz que não há motivos para nós termos medo da morte. Lemos isso em Hebreus. E nós poderíamos falar alguma coisa acerca disso. Mas há uma razão para nós não temermos a morte. Sabem qual é? É que quando Jesus vier, se nós já tivermos morrido, a nossa alma, o nosso espírito está com Deus, mas o nosso corpo irá ressuscitar gloriosamente. A morte, no fim, vai perder connosco. A morte vai perder. E ela vai perder no dia em que Jesus vier aos ares arrebatar a sua igreja. Porque a palavra de Deus diz-nos que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. O corpo foi semeado na terra, um corpo mortal, em corrupção, em fraqueza, às vezes numa grande indignidade.
quebrantados pela dor, pelo sofrimento. Quantos não são sepultados numa fraqueza extrema? Membros amputados, intervenções cirúrgicas de várias ordem, tratamentos bem intencionados, mas que tanto prejuízo trouxeram. Mas esse corpo que é semeado assim vai ressuscitar em poder e em glória incorruptível. Amém. Melhor do que aquele corpo que Adão e Eva tinham antes de pecar. Sabem qual é a diferença? Entre outras. Adão e Eva tinham um corpo perfeito, sem dúvida. Mas havia lá, naquele corpo, havia lá uma sombra. Havia a possibilidade de eles pecarem. E então Eva viu, com os olhos ela viu o corpo, ela viu. Com o coração ela desejou. Adão seguiu. Então era um corpo perfeito, mas com a possibilidade de pecar. E nós vamos ter um corpo perfeito, glorioso, sem a possibilidade de pecarmos, sem a possibilidade de cairmos novamente em desgraça. Amém. O apóstolo Paulo escreve um texto célebre. Ele já tinha escrito quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Mas depois há uma outra igreja. É uma igreja que estava com um problema. Sempre que alguém naquela igreja partia, era levado pela morte, os crentes ali ficavam extremamente tristes, pesarosos. Se calhar alguns até a sua fé era abalada. Perderam a esperança. Então Paulo escreve-lhes pormenorizadamente acerca deste grande acontecimento que é o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus. E eles reagiam assim por ignorância. Eles não tinham conhecimento acerca deste grande acontecimento. Se calhar algumas coisas que eles ouviram, mas que lhes passaram ao lado. E então o apóstolo Paulo, ele escreve pormenorizadamente, vai ser assim. E é isso que nós vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Acerca daqueles irmãos na fé que já morreram. Para que vos não entristeçais como os demais, que não têm esperança. A morte deixa-nos tristes, sem dúvida. Somos humanos. Mas não é uma tristeza como os demais que não têm esperança. Pelo facto de nós crermos que Jesus morreu e ressuscitou, e que nós ressuscitaremos a quando da sua vinda. Perante a morte ficamos tristes, mas não ficamos desesperados. Porquê? Porque temos esperança. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, um dia viverá. E nós cremos isto. Então Paulo continua dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqueles que já morreram, este sono refere-se ao corpo, os que em Jesus dormem, mas ele vai tornar a trazê-los com ele. Porquê? Porque eles estão com ele. Há uma doutrina que se tem espalhado por aí, não é recente, mas defende que a pessoa morre e fica a dormir, não vai para a presença de Deus e só entrará na presença de Deus quando Jesus vier e ressuscitar. Nós não queremos assim. Nós queremos naquilo que o apóstolo Paulo diz: ausente do corpo, presente com o Senhor.
O Senhor contou acerca de 2 homens. Não é nenhuma parábola. Ele disse, havia um homem chamado Lázaro. Havia um outro homem chamado Rico, que era rico, melhor direi. E os 2 morreram. E ficaram dormindo? Não. Nós vemos que Lázaro, que foi ter ao seio de Abraão, ao lugar de bem-aventurança. E o rico entrou na condenação, não era pelo facto de ele ser rico, mas era pelo facto de que as suas riquezas impediram-no de ele crer em Deus. Então Jesus diz, havia, e então o seu corpo fica cá. Depois nós vemos que o rico que foi sepultado, mas a sua alma e o seu espírito já estavam na eternidade. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Então não se trata do sono da alma, trata-se do sono do corpo. E quando Jesus vier, Ele vai trazer aqueles que já estão na sua presença, Ele vai trazê-los com Ele. Outra versão diz, e eles virão na sua companhia. Virão na sua companhia. E o corpo vai ressuscitar nessa altura. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É o mesmo Senhor. Que Senhor é este? É aquele que nasceu de Maria, é aquele que nasceu em Belém, aquele que aos 30 anos começou o seu ministério público, aos 33 anos deu a sua vida e ressuscitou, passados 40 dias subiu ao céu. É o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor, é o mesmo, não é o outro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O povo diz, não há nada mais certo do que a morte. Todos morreremos. Às vezes nós deixamos passar. Mas lá no fundo nós sabemos que não é assim. Haverá uma geração, haverá um povo que não vai passar pela morte. Se Jesus viesse agora, se Ele viesse neste momento, se Ele viesse hoje, aqueles que têm lá no hipotético calendário de Deus assinalado o dia da sua conversão, esses não iriam passar pela morte física, porque nesse dia, quando Jesus vier, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados sem passar pela morte e vão se encontrar com Jesus nos ares. Haverá um povo que não vai passar pela morte. E isto, prezados irmãos e amigos, isto é glorioso. Por isso é que o apóstolo diz, eu não quero que vós sejais ignorantes acerca disto. Não quero que sejais ignorantes. Eu quero que tenhais conhecimento disto. Mas vamos tentar ser um pouco mais pormenorizados. E vamos começar desde o início, mas se faz favor. Não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Seja qual for a situação da nossa vida. E a pior de todas continua a ser a morte. A Bíblia não é o primeiro acaso que se refere à morte como sendo o rei dos terrores. E Jó diz, e não há armas nesta batalha. Não há armas nesta batalha. A ciência vai se multiplicando. A longevidade vai aumentando. A esperança de vida, melhor direi, e a longevidade também. E os médicos conseguem ganhar uma batalha e outra, e às vezes batalhas importantes. Mas virá a hora, na última batalha eles vão perder. Mas mesmo em relação a este inimigo, que é o último a ser vencido, diz a Bíblia, nós podemos ter esperança. E temos esperança porque estamos em Cristo. Temos esperança porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós temos esperança porque Ele disse
que quando vier, que nos vai ressuscitar. E nós não ficamos à espera de braços cruzados num túmulo, de mãos cruzadas num túmulo, à espera que isso aconteça. Não. Entretanto, nós estamos na glória, nós estamos na presença de Deus. E quando Ele voltar, nós iremos ressuscitar. E então, nós que somos pessoas trinas, formadas por espírito, alma e corpo, o nosso espírito e a nossa alma estão em Deus. Quando Jesus vier, o nosso corpo vai se juntar à nossa alma e ao nosso espírito, para estarmos para sempre com o Senhor, um corpo glorioso que jamais cairá em desgraça. Amém. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca disto. A quem é que Paulo espera? A quem é que ele espera? A quem é que ele pediu? Isto não é para todos. Isto é para os irmãos, para aqueles que são filhos de Deus pela fé em Cristo. É para os irmãos. Isto não se aplica a toda a gente. A salvação não é uma salvação universal. Não. É para os que creem. É para os irmãos. É para aqueles que pela fé receberam Jesus e se tornaram filhos de Deus. Aqueles de quem Jesus, diz a palavra de Deus, não se envergonha de lhes chamar irmão. É para esses. É para os irmãos. Depois a palavra continua. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Nós já fizemos referência a isto. Esta verdade, este versículo é de uma importância vital. Combate a doutrina do sono da alma. Jesus vai trazer, porque antes eles foram. Eles virão na sua companhia. E depois continua. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isto não é apenas algo que passou pela mente do apóstolo Paulo. Não. Ele está baseado na palavra de Deus, na inspiração divina, na inspiração do Espírito Santo. Digo-vos, isto é pela palavra do Senhor. É pela palavra de Deus. Palavra que se cumpre inteira, integralmente e sempre. Nós que ficamos vivos para a vida do Senhor não precederemos os que dormem. Isto é, os que dormem vão ressuscitar primeiro. Mas tudo num ápice, num abrir e fechar de olhos. E o que é que vai acontecer? Os que morreram irão ressuscitar. E depois, o mesmo ciclo. E depois, nós, os que ficamos vivos, os que estiverem vivos, os que não passarem pela morte, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não queria entrar muito nisto, mas apenas 2 ou 3 dicas acerca disto. Este tema do arrebatamento é um tema que, hoje em dia, no meio evangélico, é muito falado. É uma verdade que já não está soterrada, não está esquecida. Mas mesmo assim, eu não digo controvérsia, mas há algumas opiniões que diferem, nomeadamente acerca de uma coisa que é, e quando é que Jesus vem? Ele vem antes da grande tribulação, daquele período de 7 anos, que vai ser terrível, vai haver terremotos, pestes. Acreditem numa coisa. Eu às vezes ouço umas coisas. Eu não digo nada, mas eu calmo e digo assim, não fazem a menor ideia. Houve quem levantasse a hipótese desta pandemia ser uma peste daquelas que estão anunciadas no livro de Apocalipse. Irmão, não é nada disso. Estamos a falar de coisas que vão acontecer no tempo futuro, de pestes que vão acontecer no tempo futuro, que vão matar 1/3 da população mundial. Estamos a falar de coisas assim. Isto, apesar de ser alguma coisa, não é? E nós, portanto, respeitamos a dor,
o sofrimento e a morte de tantos. Nós não vamos menosprezar isto que está a acontecer portanto, no mundo. Mas comparativamente com aquilo que vai ser. As pessoas dizem uma coisa que não cai em saco roto. Onde é que está Deus? Ele não julga, as pessoas fazem o mal, fazem isto, fazem aquilo, crianças, fomes, guerras, injustiças. E Deus não faz nada. O problema é que quando Ele começar a fazer, quando Ele começar a julgar, Ele não faz nada, não faz pouco devido à sua graça, à sua misericórdia. Mas quando Ele, devido à sua justiça, à sua santidade, Ele começar a julgar, vai ser terrível. E o Senhor nos vai livrar dessa ira. Ele virá antes buscar a sua igreja. Antes dessa grande ira começar a cair, as pragas do livro de Apocalipse começarem a cair sobre o mundo. Satanás deixará as regiões celestiais, o segundo céu, e vai montar o seu quartel-general na terra com grande raiva, com grande furor. Vai ser terrível. E o Senhor nos vai livrar dessa ira. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, as pessoas só vão se aperceber de uma coisa: que de um momento para o outro desapareceram milhões e milhões de pessoas da terra. Desapareceram. Claro que vai alguém dizer, já se estão a preparar para isso, que haverá uma nave que vai levar, mas uma nave leva só meia dúzia de pessoas. Vão ser milhões de pessoas. E depois, daí a confusão. Depois de passados 7 anos, Jesus virá à terra, Ele vai pousar os seus pés no Monte das Oliveiras e todo o olho o verá. Mas quando Ele vier buscar a sua igreja, sabem para quem é que Ele vem? A palavra de Deus diz: Ele vem para aqueles que o esperam para a salvação. Quem é que o espera para a salvação? É a sua igreja. Amado. Mas quando Ele vier ao mundo para reinar e para julgar, só a sua entrada no monte, pousando os seus pés no monte das Oliveiras, nós vemos que o monte se vai fender em dois, de alto a baixo. Tal o impacto da sua vida. Isto para nós é motivo de consolação. E agora, o último pormenor que está aqui escrito, só para apontar. Mesmo perante o maior inimigo, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, nós sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Nós sabemos para onde vamos após a nossa partida. Nós sabemos o que é que vai acontecer ao nosso corpo, mesmo que ele seja semeado em fraqueza e em indignidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Para sempre com o Senhor. É uma eternidade a seguir à outra eternidade. É o sempre, o sempre, o sempre. Nós somos tão eternos como o nosso Deus. Nós tivemos um princípio, o Senhor não tem princípio. Nós temos um princípio, mas nós jamais teremos fim. Somos eternos como Deus. Porquê? Porque estaremos para sempre com o Senhor. Isto é eternidade. Isto é eternidade. Por isso temos motivos para nos consolarmos uns aos outros, para nos alegrarmos uns aos outros. E então, 2022, quem sabe um dia qualquer deste ano, quem sabe, já lá estamos. Já lá estamos. E que mudança! Precisamos mesmo de um corpo glorioso para suportar o impacto dessa mudança. Tem que ser um corpo glorioso para suportar um peso de glória acima de qualquer comparação. Estou a usar um texto bíblico.
Por um lado isto. Um grande Salvador com uma grande salvação e uma grande libertação. Outro lado, distância de Deus, separação de Deus, também eternamente. Porque nós um dia nascemos. E todo aquele que nasce torna-se tão eterno como o próprio Deus. Temos um princípio, não teremos um fim. O Senhor nem teve princípio, nem teve fim. É a diferença, uma grande diferença. Por isso, ao começar este ano, eu não queria que estivesseis ignorantes em relação a isto. E se, por um lado, aquilo que nós falamos hoje ajuda na vossa compreensão, ficamos contentes. E ainda mais contentes o Senhor ficará se nós, cada dia deste ano, nós dissermos a nós próprios, a nós mesmos: Senhor, é hoje que Tu vens. E ao pensarmos assim, vamos ter mais cuidado com a nossa vida nesse dia e todos os dias deste ano. Amém? E por favor, se o vosso nome ainda não está lá assinalado, o dia da vossa conversão, melhor direi. A Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. O Senhor está com o marcador fluorescente na mão. Se nós nos convertermos, Ele vai logo assinalar e vai fazer festa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.